Hello there, back again. E aí, maravilha? Vamos fazer mais um videozinho ainda sobre o to look. Vamos ao oitavo agora, né? Number 8, yes. Bunch of things. Cara, quanta coisa a gente achou nesse verbo to look. Bom, eu vou te dizer que obviamente não é tudo que tem no verbo to look, mas é uma parte considerável, né? Afinal, foram quase 10 vídeos aí. Eu espero que você esteja acompanhando todos e fazendo como eu digo para você fazer. Lembre-se que, às vezes, o mais importante para o teu inglês hoje não seja essa expressão aqui, mas seja alguma palavra que está aqui dentro do contexto, algum verbo, sei lá, uma expressão qualquer que de repente vai te ajudar, que vai te acrescentar no inglês. Por isso que eu te digo para sempre prestar bastante atenção, repete quando eu peço para repetir, anote as coisas, como eu falei desde o início, tenha o teu caderno, tenha o teu dicionário particular, crie ele para que você possa ter uma base de estudos. Lembre-se de que isso é uma forma de você aprender o inglês sem ter o custo que um curso demanda. Óbvio que um professor é importante para que te dê umas dicas, te dê uma ajuda, mas é como eu sempre digo, você, o inglês e eu já percorri o caminho. Eu só vou mostrar para você o caminho. Aprender depende muito mais de você do que de mim ou de qualquer outro professor. Então aqui você tem a opção de fazer por você. Mas tem que fazer. Como eu disse já em outros vídeos, o ponto ruim disso é que eu não estou aí para te cobrar. Eu não vou te cobrar uma lição de casa, eu não vou te obrigar a estudar nada, é você por você. Ok? Vamos lá? I'm sorry. Fazia tempo que eu não espirrava, né? Geralmente eu venho, gravo um vídeo e espirro 2 vezes. Bom, vamos lá. Próxima expressão que temos aqui é don't even look like something. Nem pense. E nesse aqui é uma situação um pouquinho complicada. Quando as pessoas acham isso escrito ou ouvem e falam inglês, o inglês comunicável, digamos assim, elas olham para isso e falam assim, mas não faz sentido o que ele falou. Por que isso? Porque a expressão to look like é parecer ou parecer-se. Então quando você fala don't even look like, tipo, nem mesmo pareça. Mas espera aí, nem mesmo pareça quer dizer o quê? Nem pense. Rui, mas não tem outra expressão? Sim, eu poderia dizer, caramba, tá pequeno esse slide aqui, não cabe para escrever. Escreva lá em cima. Don't even think about qualquer coisa. Aí seria a expressão direta, olha só. Nem mesmo pense sobre. Ou então por que don't even look like? Para que você saiba que existe. Alguém pode usar e você vai dizer, eu lembro de ter visto isso num vídeo com o Rui. Então, tá aí a expressão. Vamos lá então? Repete comigo. Don't even look like. Again. Don't even look like. Very well, very well. Bom, não são frases, né? São mini diálogos ali. Então presta atenção lá no primeiro. Don't even dare looking at the last cookie. What? Me? Of course not. Well, don't even look like you're doing it, or I'll chop your hand off, Brad. Eu vacalhei na colocação da frase ali, depois eu explico. Segunda, you weren't thinking about sneaking into the party, were you? No. Well, don't even look like it if you know what's good for you. Primeira frase está te dizendo o seguinte, olha só. Don't even dare, quanto don't even que eu coloquei aqui, ó. Don't you dare, a expressão don't you dare, nós já vimos em outros vídeos. É não ouse. Então o don't you even dare é nem mesmo esse don't even, né? Ouse looking at that last cookie.
olhar, para aquele último biscoito. A palavra cookie, biscoito. Biscoito. Bom, quando a gente aprende inglês em escola, surge aquela dúvida. Qual que é a diferença entre cookie e cracker? Existe uma diferença ou existe sim? Bom, normalmente o cookie é usado para bolacha doce ou bolacha recheada, biscoito, né? Não é bolacha, é biscoito. O cracker é para bolacha. O cracker vem do verbo to crack, que é quebrar, estralar, rachar. E esse barulhinho do crack, essa onomatopeia, gerou a palavra cracker. Então, bolacha e biscoito. Em muitos locais do país eu sei que essa palavra no próprio idioma materno, no próprio português, ela fica confusa. Em alguns lugares você fala biscoito para qualquer coisa. A própria cream cracker, né, o cream cracker, as pessoas chamam de biscoito. E muitas vezes, compra uma bolacha para mim. Qual? Sei lá, passatempo. É um biscoito, não uma bolacha. Então, essa mistura que nós temos aqui, lá fica bem separadinho, tá? O cookie, que vem desse biscoito doce, ou recheado, ou coberto com alguma coisa, e o cracker, que é aquela mais simples, salgadinha. Joia? Repeat. Cookie. Cracker. Very well. Então, nesse diálogo ali, uma pessoa fala, não ouse olhar para esse último biscoito. Aí ele fala, what? Me? Of course not. Esse of course, é claro. No caso, of course not, claro que não. Ok? E a última resposta diz, well, don't even look like you're doing it. Nem pense em fazer isso. Or I'll chop your hand off. Chop off. O verbo to chop é cortar. O verbo to chop off é cortar fora. Então, se você pensar em fazer isso, eu corto sua mão. Bread. Pirralho. Que tal? Good? E no segundo diálogo que temos ali, you weren't thinking about sneaking into the party, were you? O verbo to sneak é aquele entrar de fininho, entrar meio às escondidas. Você não está pensando em, digamos, penetrar na festa. Estava. Isso aqui a gente já viu em um vídeo chamado Question Tags ou Tag Questions. Eu não lembro como é que está o nome do vídeo, mas procura lá. Tag Questions ou Question Tags, onde a gente viu isso aqui. Ó. You weren't thinking about sneaking into the party, were you? Quando você afirma ou nega alguma coisa e no final você faz uma perguntinha sobre ela. Esse é o chamado Question Tags. Joia? Aí ele fala, no. O John aqui ficou ótimo, era só para ser A. Quero saber onde é que tinha aquele John ali. Well, don't even look like it if you know what's good for you. Se você sabe o que é... o que é bom para você. Joia? I want you to repeat with me. Pessoal, vamos ver o diálogo parte a parte assim, tá? First one. Don't you even dare looking at the last cookie. Gente, tem um erro grotescão aqui, tá? Não tem esse ponto de interrogação, tá errado. Don't you even dare looking at last cookie. What, me? Of course. Well, don't even look like you're doing it, or I'll chop your hand off, Brett. Again, don't you even dare looking at that last cookie. What, me? Of course not. Well, don't even look like you're doing it, or I'll chop your hand off, Brett.
You weren't thinking about sneaking into the party, were you? No. Well, don't even look like it if you know what's good for you. You weren't thinking about sneaking into the party, were you? No. Well, don't even look like it if you know what's good for you. Beautiful? Let's go to the next. Próximo que nós temos lá é blank look on one's face. Esse one's, alguém, seja lá quem for que estiver em questão na frase. Aquele olhar apático, sem emoção, aquele olhar perdido às vezes. Repeat, blank look on one's face. Again, blank look on one's face. Very well. Primeira frase. We tried to make him understand why what he was doing was wrong, but he just sat there staring at us with that blank look on his face. Segunda frase. His parents had that blank look on their faces after the passing of their so-beloved nephew. Primeira frase. We tried, olha só aqui o verbo to try, que nós sabemos bem que é o verbo tentar, to make him understand, why, fazê-lo entender por quê, what he did, olha aqui o passado do verbo to do, então no caso é fez, era errado, errado. But he just sat there, ele só ficou lá sentado, staring at us. O verbo to stare at é olhar, mas é aquele olhar fixamente. Né? Aquele olhar assim que não para. What are you staring at me? Você tá, não é me encarando no sentido de provocação, mas é aquele olhar também apático, travado ali. Staring at us with that blank look on his face. Esse on his face, na expressão, também pode ser on his eyes. Sem problema nenhum. Eyes. Beautiful. E a segunda frase vai dizer: os pais dele estavam com aquele olhar apático, também em choque, né? That blank look on their faces. Em choque por algo que aconteceu. After the passing, morte, do seu tão amado sobrinho. Nephew. Para você que chegou há pouco tempo no canal e não viu tudo ainda, para saber um pouquinho mais sobre os parentes aqui, sobrinho, nephew, você pode procurar um vídeo que diz lá, Family Tree. Lá tem toda a parentada e a contraparentada também. Joia? Então, let's go. Let's move ahead. I want you to repeat the sentences with me. Primeiro a gente vai repetir até aqui. Vamos dividir duas vezes. A segunda acho que tá bom, não tem problema. Let's go. We tried to make him understand why what he did was wrong. But he just sat there staring at us with that blank look on his face. Again, we tried to make him understand why what he did was wrong. But he just sat there staring at us with that blank look on his face. His parents had that blank look on their faces after the passing of their so-beloved nephew. Again,
His parents had that blank look on their faces after the passing of their so beloved nephew. Good? Very well. Vamos à próxima então, e a próxima diz o seguinte: To look like a candidate for a pair of wings. Look like a candidate for a pair of... Repeat. Look like a candidate for a pair of wings. Again, look like a candidate for a pair of wings. Novamente temos aqui o look like, parecer-se, com um candidato para um par do quê? Asas. Bom, parecendo candidato para um par de asas, não precisa ir muito longe para descobrir ao que ele está se referindo, né? Aquela pessoa meio maluca que se arrisca à vontade, ou uma pessoa que realmente está numa situação de risco, né? Num leito de morte, e você acha que já está com um pé na cova e outro na casca da banana. Esse é o candidato a um par de asas. Se você prestar atenção, muitas das expressões que nós temos aqui são baseadas no to look like. Então, às vezes, você vê esses vídeos e fala assim, mas não são expressões, são só frases. Veja, quando eu te digo expressões, muitas das vezes as expressões estão aqui, certo? E ali é só o verbo que acompanha a expressão, que é o caso aqui, to look like a candidate for a pair of wings. Então, nada me impede de dizer assim, John had an accident. He looks like a candidate, ou seja, ele parece um candidato a um par de asas. Mas nada me impede de dizer essa frase assim. John had an accident. Well, he is a candidate for a pair of wings. Ele é um candidato a um par de asas. Ele está com um pé na cova e outro na casca da banana. Ok? Então, bora para as frases então. Whenever he wants to cross the street, he just walks out into the traffic without looking to the sides. It looks like he's a candidate for a pair of wings. Na segunda frase, how's your dad doing? I heard he was ill. Not good, I'm afraid. He looks like a candidate for a pair of wings. Então na primeira frase nós temos o seguinte: whenever he wants, sempre. Rui, mas o sempre não é always. O sempre é always. Whenever também é sempre. Sempre, com questão de tempo. When, quando, ever. Tem várias traduções. O ever merece um vídeo só para ele. Então, whenever, quando, seja quando for, ou seja, a qualquer momento. A qualquer momento que ele quer atravessar a rua, ele simplesmente, he just, simplesmente, walks out into the traffic, ele anda pelo tráfego, without looking, sem olhar para os lados, sides, lados. Looks like he's a candidate for a pair of wings. Tá aqui um caso de não tô nem aí, né? De inconsequência, atravessar a rua sem prestar atenção. A gente usa essa expressão. Agora, na frase de baixo, a gente tem outra situação que não tem nada a ver com ser maluco, não tem nada a ver com ser inconsequente. Olha só. How's your dad doing? Vocês lembram de ter aprendido a frase How are you doing? Né? Como vai você? Então aqui, how's. Por que ele tá are? Porque é are you. Agora, quando a gente fala how is your dad? Your dad é seu pai. Como está o seu pai?
I heard, e o heard é o passado do verbo to hear, que significa ouvir. Então, I heard he was ill. Eu ouvi que ele estava ill ou sick, que significa doente. Aí a pessoa responde, not good, I'm afraid. Esse I'm afraid é eu temo. Eu temo. He looks like a candidate for a pair of wings. Então, ele parece um candidato a um par de asas. Quero que você repita algumas palavras comigo. Vamos lá? Whenever. Whenever. Traffic. Traffic. Without. Without. Sides. Sides. Ill. Ill. Sick. Sick. I'm afraid. I'm afraid. Very good. Vamos repetir as frases? Primeiro a gente vai quebrar em vários locais. Vamos quebrar aqui. Vamos quebrar aqui também. Segundo a gente só fala frase 1, frase 2 ali do diálogo. Let's go! Whenever he wants to cross the street, he just walks out into the traffic without looking to the sides. It looks like he's a candidate for a pair of wings. Again, whenever he wants to cross the street, he just walks out into the traffic without looking to the sides. It looks like he's a candidate for a pair of wings. Good. How's your dad doing? I heard he was ill. Not good, I'm afraid. He looks like a candidate for a pair of wings. Again. How's your dad doing? I heard he was ill. Not good, I'm afraid. He looks like a candidate for a pair of wings. Good? Very, very, very good. Vamos à próxima então, e a próxima diz o seguinte: Cat can look at a king. Repeat. Cat can look at a king. Again, cat can look at a king. Se a gente pegar essa frase e desmembrar ela, a gente chega no quê? Olha só. Gato pode olhar para um rei. Bom, aqui eu coloquei ninguém é mais importante do que ninguém, ninguém é mais do que ninguém, porque na verdade falta como explicar essa expressão. Essa frase que eu coloquei aqui, a primeira, ela explica bem melhor do que isso que eu disse ali, ninguém é mais do que ninguém. É aquela situação de que você conhece uma pessoa que está sempre querendo saber da vida de alguém mais importante, está olhando uma celebridade, que é justo essa frase aqui, e alguém fala assim, cara, para com isso, essa babação de ovo e tal. Aí essa expressão, a cat can look at a king, é exatamente isso, cara, deixa eu olhar. Eu posso olhar para ele. Não é porque ele é mais importante que eu não posso olhar. Essa é a expressão. Então a primeira frase diz: I get so mad at those people who are always reading magazines looking for famous people's lives. The private lives of the famous are none of their business. Aí a resposta: Don't be so hard on them. A cat can look at a king. Então vamos direto analisar a frase. Então ela está dizendo assim, ó:
I get so mad. Esse get está no sentido de ficar. Bravo. Com aquelas pessoas que estão sempre lendo revistas, looking for, procurando, famous people's lives, procurando a vida de pessoas famosas. The private lives, a expressão private é particular. Dos famosos are none of their business. Aqui é outra expressão, gente. It's none of your business. Não é da sua conta. It's none of your business. Hey, what are you going to do downtown today? Aí você fala assim, hey, it's none of your business. Kiss off. Expressão feia. Bora lá? Então a frase inteira ficou. Fico tão bravo com aquelas pessoas que estão sempre lendo revistas procurando pelas vidas dos famosos. A vida dos famosos não tem nada a ver com eles, né? Não, don't be so hard on them. Não seja tão duro com eles. Não seja tão duro com eles. Um gato pode olhar para um rei. Vamos repetir então. Vamos até aqui, depois vamos até aqui. E daí a última parte. Então dividimos em 4 pontos aqui. Vamos lá? I get so mad at those people who are always reading magazines. Looking for famous people's lives. The private lives of the famous are none of their business. Don't be so hard on them. A cat can look at a king. Good. Again, I get so mad at those people who are always reading magazines, looking for famous people's lives. The private lives of the famous are none of their business. Don't be so hard on them. A cat can look at a king. Good? Very well. Very well. Vamos à última aqui. Faraway look. Repeat. Faraway look. Faraway look. Good. Vamos entender então. Nesse caso aqui, o look, ele tá como olhar, né? O substantivo e não o verbo. Far away é a junção de far away, que seria longe. Longe. Far, longe, away, embora. Far away, muito distante. O que é um olhar muito distante? Exatamente isso, aquela pessoa que fica bobeando assim. Você fala com ela, hã? Não, isso é o far away look. Primeira frase diz o seguinte: She had that far away look in her eyes, so I elbowed her to get her attention back. Segunda frase: He always has that far off look, showing he's always daydreaming. Far off, mesma coisa. Primeira frase: She had, ela tinha aquele olhar distante nos olhos. So I elbowed her. A palavra elbow é cotovelo. Então eu dei-lhe uma cotovelada para chamar, to get her attention back. Get back. Conseguir novamente. Dei uma cotovelada para chamar a atenção dela. E na segunda, he always has that far off look, showing, mostrando.
He's always daydreaming. Junção de palavra dia mais sonhando. O verbo to daydream é sonhar acordado. Sonhar acordado. É uma pessoa que está daydreaming, ela está sonhando acordada. Good? Repeat. She had that faraway look in her eyes, so I elbowed her to get her attention back. Again, she had that faraway look in her eyes, so I elbowed her to get her attention back. Good. He always has that far-off look, showing he's always daydreaming. Again. He always has that far-off look, showing he's always daydreaming. Good? Maravilha? Bom, pessoal, então com esse aqui a gente termina esses 8 vídeos que tivemos com expressões usando o verbo to look. Bom, em todas essas expressões você entendeu bem o funcionamento do verbo to look, como olhar. O phrasal verb, look on, look ahead e tantos outros. Look for, look forward, look into, look at, look on e aí tantos outros. Espero que você tenha curtido essa sequência de vídeos, se eu não me engano, juntando os dois do Phrasal Verbs e mais esse aqui. Foram 14 vídeos, né? Então a gente tem aí 7 horas de vídeos sobre o verbo to look. Ah, Rui, mas 7 horas é muita coisa, não vou ver tudo isso aí. Maravilha, a opção é tua. Só lembre de uma coisa, eu levei muito mais do que 7 horas para juntar todo o conhecimento que eu tenho. Muito mais que 7 horas, acredite em mim. Então, para de preguiça, assista a todos, não só essas 7 horas, mas todas as outras quase 100 horas que temos aí. Tá joia? Eu sou o Rui Ventura, obrigado por estar comigo e a gente se fala no próximo vídeo. Até breve!